A sirene começou às 2h47 da tarde, horário de Brasília. Não foi como nos filmes, não houve contagem regressiva dramática na TV, nem um presidente com rosto sério preparando a nação. Foi muito mais banal, burocrático, como se o fim do mundo fosse só mais um comunicado de utilidade pública. As televisões cortaram sua programação. Novelas, auditórios, propagandas de margarina, tudo foi substituído por uma tela azul, com o brasão da ONU no centro. A mesma imagem apareceu em todos os celulares, tablets e computadores do planeta. Impossível ignorar, impossível desligar. A voz que surgiu era neutra, traduzida para todos os idiomas por uma inteligência artificial que mal disfarçava sua natureza robótica. Nem homem, nem mulher, apenas informação. Atenção, esta é uma transmissão emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, às 15h17, horário universal coordenado. Um evento de extinção em massa atingirá o planeta Terra. Não há medidas de contenção disponíveis, não há rotas de evacuação, não há abrigos seguros. O impacto será instantâneo e absoluto. Permaneçam com suas famílias. Fim da transmissão. 30 minutos. O silêncio que se seguiu durou exatos 3 segundos. Então o mundo explodiu. Rafael estava no supermercado quando aconteceu. Empurrava um carrinho meio vazio, com leite e pão, e aquele iogurte que a Laura gostava. Quando todos os celulares ao redor começaram a vibrar ao mesmo tempo. Era um zumbido eletrônico coletivo que deixou o ar pesado. Ele pegou o próprio telefone e leu a mensagem 2, 3, 4 vezes. 30 minutos. Seus dedos tremiam quando discou para a esposa. Amor, a voz de Mariana saiu abafada, como se ela estivesse com a mão na boca. Você viu? Vi onde você está no trabalho. Rafael, eu. E a Laura, silêncio. A escola ficava a 23 minutos de carro. Rafael já estava correndo, largando o carrinho no meio do corredor. Produtos se espalharam pelo chão. O supermercado tinha virado um caos. Uma mulher gritava no celular. Um homem de terno chorava encostado nas prateleiras. 2 adolescentes riam histericamente, abraçados como se fosse a melhor piada do mundo. Eu vou buscá-la, Rafael disse, já na porta. Você consegue sair daí? Não tem trânsito que me segure. Te encontro lá. Mariana, eu sei. Eu também te amo. A ligação caiu. Rafael correu para o carro. As ruas já estavam virando um inferno. Carros furavam sinais vermelhos. Pessoas atravessavam no meio da pista. Buzinas soavam num coro desesperado. O céu continuava azul, normal, ofensivamente bonito. Como podia estar tão claro quando tudo estava prestes a terminar? Ele ligou o carro e acelerou. 27 minutos restantes. Clara estava sozinha quando o mundo acabou. Não fisicamente sozinha, o metrô estava lotado, corpos apertados voltando do almoço. Mas sozinha do jeito que importava, sem família na cidade. Sem namorado há 8 meses. Só colegas de trabalho com quem trocava memes. 24 anos, recém-formada, morando num apartamento minúsculo que custava metade do salário, num emprego que odiava, adiando a vida para um futuro que nunca chegaria. Quando a mensagem apareceu na tela do celular, Clara só ficou olhando. Leu uma vez e foi o suficiente. 30 minutos, o vagão explodiu em pânico. Gritos, choro. Uma mulher tentou abrir a porta do trem em movimento. O trem continuou indiferente. Clara guardou o celular na bolsa e fechou os olhos. Pensou em ligar para a mãe. Mas o que diria? Oi mãe, o mundo vai acabar. Só liguei para dizer que te amo. Parecia um clichê de filme ruim. Além disso, ela já devia saber, o planeta inteiro estava contando os mesmos segundos. Na estação seguinte, as portas se abriram. Metade das pessoas saiu correndo. Clara ficou sentada. Correr para onde? Para o apartamento vazio? Para o escritório? Onde ninguém a conhecia. Ela tinha 26 minutos de vida e nenhum lugar para ir. Lentamente, Clara se levantou e saiu do vagão. Subiu as escadas. A cidade estava desmoronando, carros batidos, fumaça subindo de um prédio, sirenes, pessoas correndo como formigas. Mas Clara não correu. Ela começou a caminhar. Havia um parque a 3 quarteirões. Ela passava por ele todos os dias, mas nunca tinha entrado. Sempre com pressa, sempre atrasada, sempre prometendo a si mesma que um dia pararia para ver as árvores, sentar num banco, apenas existir. Hoje ela tinha tempo, 24 minutos. Marcos viu o anúncio através das grades da cela. A TV velha na parede da área comum congelou, ficou azul, e então veio a voz, 30 minutos. Os outros presos ficaram quietos por 5 segundos. Aí alguém começou a rir. Depois outro. Logo a risada se espalhou, histérica, amarga, uma gargalhada de homens que não tinham nada a perder.
Fim do mundo, gritou um. Todo mundo vai morrer igual a gente. Finalmente, berrou outro. Justiça divina, caralho. Marcos não riu. Levantou-se devagar e foi até as grades. Agarrou-as com tanta força que seus dedos ficaram brancos. 3 anos e meio. Faltavam 3 anos e meio para condicional. 3 anos e meio de bom comportamento, de cabeça baixa, de contar os dias. 3 anos e meio, até ver sua filha de novo. Agora restavam 29 minutos. Seu Cláudio! Marcos gritou para o corredor vazio. O guarda tinha sumido. Todos os guardas. Seu Cláudio, abre aqui. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Ninguém respondeu. Ele apertou as grades com mais força, a ferrugem cortando suas palmas. Eu tenho uma filha? Sua voz ecoou pelo pavilhão. Ela tem 9 anos. Eu preciso... A voz quebrou. Ele encostou a testa no metal frio. Marina, cabelo escuro, sorriso largo. Na última visita, ela mostrou um desenho que fez na escola. Ele alto e forte segurando a mão dela. Em cima escrito em letras tortas. Meu pai é meu herói. Ele guardou o desenho dentro do único livro que tinha. Olhava para ele toda noite. Agora não havia mais 3 anos e meio. Havia 28 minutos e ele estava trancado numa cela a quilômetros da única pessoa que importava. Marcos se virou para a janela gradeada. Pequena, alta, impossível. Mas era a única saída. Ele pegou o banco de metal e começou a bater nas grades. André e Beatriz estavam brigando quando o mundo acabou. Uma discussão boba de casal sobre o atrito do dia a dia. Eu só tô dizendo que você poderia ter me avisado, Beatriz falava, mexendo no celular enquanto o carro estava parado no trânsito. É só consideração. Eu avisei, mandei mensagem 2 horas antes. Como eu vou cancelar o jantar com minha mãe com 2 horas de antecedência? Você sempre faz isso. Sempre coloca sua mãe em primeiro lugar. Foi quando os celulares deles apitaram ao mesmo tempo. Beatriz olhou primeiro. Seu rosto mudou de irritação para confusão e depois para medo. André, ela disse com a voz frágil. André, olha isso. Ele pegou o próprio telefone e leu. Ficaram em silêncio. Ao redor, o trânsito parava. Carros abandonados, pessoas andando sem rumo. É verdade, Beatriz perguntou. Pode ser um hack, não pode? Uma pegadinha. Tem que ser Bia, porque não pode estar acontecendo. A gente tem planos... O trânsito estava impossível. Rafael buzinou pela 10ª vez, como se o som pudesse magicamente fazer os carros desaparecerem. Sua mão tremia no volante. Pelo retrovisor,
fumaça subia de pelo menos 3 pontos diferentes da cidade. Um acidente na esquina anterior bloqueava 2 faixas. Pessoas corriam entre os carros parados, algumas gritando, outras apenas correndo sem direção. 20 minutos, ele pegou o celular e tentou ligar para Mariana de novo. Caixa postal. A rede estava caindo. Claro que tava milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa, dizendo adeus, pedindo perdão, dizendo eu te amo pela última vez. Rafael bateu no volante com as 2 mãos. Sai da frente, sai da frente. Ninguém saiu, ninguém podia. O trânsito era um organismo morto. Ele olhou para o Jeps, 12 quilômetros até a escola. No trânsito normal, 15 minutos. Agora impossível. Mas desistir também era. Rafael abriu a porta do carro, deixou o motor ligado, as chaves na ignição, nada daquilo importava mais. Começou a correr entre os carros, pulando capôs, empurrando pessoas, seus pulmões já queimando. Ele não era jovem. 42 anos, barriga de cerveja. A última vez que correu assim foi na escola, mas agora corria como se tivesse 20, como se sua vida dependesse disso. Porque dependia, não a própria vida, essa acabaria em 20 minutos, mas a única coisa que a fazia significar algo, Laura, 6 anos, olhos castanhos iguais aos da mãe, cabelo cacheado que ela odiava pentear, uma risada que soava como sinos. Todas as manhãs ela pulava na cama deles, enfiando os pés gelados debaixo das cobertas. Pai, você vai me buscar hoje? Ela perguntou. Claro que vou, princesa. Promete. Prometo. E Rafael sempre cumpria suas promessas. Ele virou uma esquina e parou. À sua frente, o que era uma avenida agora parecia um cenário de guerra. Um ônibus tombado bloqueava a rua. Fogo saía de um prédio. 3 homens brigavam, socos e sangue, por alguma razão que já não importava. Rafael respirou fundo e continuou. Contornou o ônibus. Pulou destroços. Passou por uma mulher na calçada, abraçada a 2 crianças, cantando uma canção de ninar. Passou por um grupo ajoelhado em frente a uma igreja, rezando em coro. 18 minutos, suas pernas doíam, seu peito ardia. Mas ele continuou. O parque estava surpreendentemente calmo. Clara esperava caos, multidões, esperava o fim do mundo parecer com o fim do mundo, mas o Parque Trianã estava quase vazio. Algumas pessoas espalhadas pelos bancos, um casal na grama, olhando para as árvores, um idoso alimentando pombos como se fosse um dia comum. Ela encontrou um banco vazio perto de um lago artificial. Sentou-se, tirou os sapatos desconfortáveis de escritório e colocou os pés descalços na grama fresca. Quando foi a última vez que sentiu grama? O celular vibrou no bolso e ignorou. Vibrou de novo. E de novo. Mensagens em cascata. Finalmente olhou. 13 mensagens da mãe, 5 do pai, 7 de um grupo de família. Uma do ex-namorado? Clara leu apenas a última. Clara, eu sei que não nos falamos mais, mas queria que soubesse que você foi importante para mim. De verdade, sinto muito por tudo. Te desejo paz. Ela digitou uma resposta. Você também apagou, digitou. Obrigada. Apagou. De novo. Deixou o celular de lado. 17 minutos. Uma criança passou correndo, rindo, perseguida por um cachorro grande. A mãe da criança vinha atrás, sem pressa, sorrindo. Como se aquilo fosse normal. Talvez fosse, Clara pensou. Talvez o fim do mundo não fosse diferente de qualquer outro dia, exceto que você finalmente parava de fingir que tinha todo o tempo do mundo. Ela pensou nas coisas que nunca fez. Nunca viajou para fora do país. Nunca aprendeu a tocar violão. Nunca disse para sua chefe que aquele trabalho estava matando sua alma. Nunca escreveu as histórias que inventava antes de dormir. Mas também pensou nas que fez. Tinha sido gentil. Tinha ajudado uma vizinha com as compras, tinha doado sangue, tinha feito sua mãe rir até chorar. Não era uma vida extraordinária, mas tinha sido dela. Com licença. Clara olhou para cima. Um homem de uns 60 anos segurava uma garrafa de vinho e 2 copos de plástico. Desculpa incomodar, ele disse, mas comprei essa garrafa há 20 anos. Estava guardando para uma ocasião especial. E percebi que não existe ocasião mais especial que hoje. Ele sorriu, triste, mas genuíno. Você aceitaria beber comigo? Não deveria beber sozinho e você não deveria estar sozinha. Clara olhou para o completo estranho. Em qualquer outro dia teria recusado, mas não havia mais outros dias. Aceito, ela disse. Ele sentou-se, abriu a garrafa e serviu os copos. O vinho era tinto, escuro, provavelmente caro. A vida, ele brindou. A vida, Clara repetiu. Eles beberam em silêncio, olhando para os patos no lago, alheios ao apocalipse. 15 minutos.
A grade não cedia. Marcos batia o banco de metal contra ela, o som ecoando pelo pavilhão vazio. Suas mãos sangravam, seus ombros gritavam de dor, mas ele continuava. Clang, clang, clang. Vai, Marcos. Alguém gritou de outra cela. Quebra essa! Consegue ver algum guarda? Outro berrou. Nenhum. Todos vazaram. Claro que vazaram. Os guardas tinham famílias. Por que ficariam ali quando o mundo estava acabando? Marcos não os culpava, mas os odiava mesmo assim. Clang, clang, clang. Algo cedeu. Um som diferente, um gemido do ferro. Marcos bateu mais forte, com todo o seu desespero. A solda estava solta. Vai, mais um pouco. Ele bateu de novo, e a grade se soltou com um rangido. Não completamente, mas o suficiente. Uma abertura de 40 centímetros. Marcos jogou o banco e enfiou o corpo pela abertura. O metal rasgou sua camisa, arranhou suas costas, mas ele se forçou a passar. Ficou preso por um momento, metal cortando sua cintura, mas empurrou, gemeu e caiu do outro lado. Livre. Ficou ali por um segundo, no chão frio do corredor, respirando forte. Livre, pela primeira vez em 5 anos. E aí, Marcos? Vai abrir pra gente? Marcos se levantou. Olhou para as outras celas. Dezenas de homens olhando para ele. Alguns que ele conhecia, alguns que evitava. 13 minutos. Desculpa, ele disse. Não tenho tempo. Começou a correr. Atrás dele, xingamentos, ameaças, súplicas. Ele não parou. A primeira porta estava destrancada. A segunda também. Os guardas realmente foram embora. Ele correu pelo labirinto de corredores, seu coração batendo nos ouvidos. Portão principal, trancado, não. Bateu no metal com os punhos. Não tinha que haver outra saída. A enfermaria tinha uma porta para o pátio externo. Marcos correu de volta, as luzes piscando acima dele. Encontrou a enfermaria, vazia, medicamentos no chão. A porta do fundo estava aberta. Ele saiu para o pátio muro. 6 metros de altura, arame farpado no topo, intransponível, 12 minutos. Mas havia uma árvore velha perto do muro, seus galhos se estendendo por cima. Os guardas sempre disseram que iam cortá-la, mas nunca fizeram. Marcos correu até a árvore e começou a escalar. Você acha que vai doer? Beatriz perguntou. Eles estavam deitados nos bancos do carro, dedos entrelaçados, olhando para o teto. A música tocava baixinho. Lá fora, o caos, mas parecia distante, como se tivessem em uma bolha. Não sei, André respondeu. O comunicado disse que seria instantâneo. Instantâneo é bom. Eu não queria sofrer. Eu sei. 15 minutos. Tem alguma coisa que você nunca me contou? Beatriz perguntou. Algum segredo? André pensou. Eu joguei fora aquele cachecol horrível que sua mãe te deu no Natal. Disse que perdi na lavanderia. Beatriz riu. Realmente riu. Eu sabia. Eu sempre soube. Ela apertou a mão dele. Obrigada. Aquilo era horrível. E você? Algum segredo? Eu odeio quando você assiste aqueles documentários sobre a Segunda Guerra. Você fica animado explicando estratégias e eu não entendo nada, mas finge o que entendo porque você fica tão feliz. Eu sei que você finge, sabe? Sei. Mas amo que você finja mesmo assim. Ficaram em silêncio. A música mudou para uma balada lenta. A música do casamento deles. Dança comigo, Beatriz perguntou. Aqui por que não? Eles saíram do carro. A rua estava em caos total. Carros abandonados, um prédio em chamas, pessoas correndo, gritando, chorando. Mas André e Beatriz ficaram ali no meio da rua, abraçados, balançando lentamente ao som da música. 13 minutos. Se a gente pudesse voltar, Beatriz disse baixinho, com a cabeça no ombro dele, e viver tudo de novo, você mudaria alguma coisa. André pensou. Nas brigas bobas, nos planos que nunca realizaram, nos sonhos adiados. Nas palavras duras, não. Ele disse, nem um segundo. Porque cada segundo me trouxe até aqui, até você. E eu não mudaria isso por nada. Beatriz começou a chorar, lágrimas silenciosas que molhavam a camisa dele. Eu também não, ela sussurrou. Eu amo nossa vida, eu amo você. Eu amaria viver tudo de novo, exatamente igual, para terminar exatamente aqui. Eles continuaram dançando enquanto o mundo queimava ao redor. A música tinha parado, o silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer barulho que já tinham ouvido. No meio da rua, André e Beatriz ainda estavam abraçados, mas já não dançavam. Eram apenas 2 corpos se segurando, um porto seguro no meio do caos, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava. Beatriz sussurrou contra o peito dele, a voz abafada pelo tecido da camisa e pelo medo. Eu não quero morrer.
A frase ficou no ar, uma verdade tão simples e tão devastadora. Eu sei, André respondeu, e era tudo que ele podia dizer. As palavras eram inúteis agora. A única coisa que importava era o toque, o calor do corpo dela contra o seu. Eu não estou pronta, ela continuou, a voz tremendo. A gente tinha tanto tempo ainda. A gente ia pra Itália, lembra? Ver o Coliseu, comer gelato até passar mal. A gente ia ter filhos, uma menina com seus olhos e um menino com o meu gênio terrível. A gente ia envelhecer juntos, reclamando um do outro na varanda. Eu sei. André apertou com mais força, como se pudesse protegê-la do inevitável, como se a força de seus braços pudesse parar o tempo. Eu também não estou pronto. 4 minutos. O tempo, que antes parecia infinito, agora era um grão de areia escorrendo pela ampulheta. Cada segundo era precioso e cruel. Você acha que vai doer? Beatriz perguntou de novo. A mesma pergunta que tinha feito há 10 minutos. A necessidade de saber, de se preparar para o desconhecido, era uma tortura. Não sei, ele respondeu com sinceridade. Mentir sobre isso não ajudaria. E depois, você acha que tem alguma coisa? Tipo o céu, ou reencarnação, ou só nada? André nunca foi um homem de fé. Acreditava no que podia ver, no que podia tocar. Mas naquele momento, olhando para os olhos da sua esposa, o amor da sua vida, ele viu o medo nu e cru. E ele entendeu que algumas mentiras não são mentiras. São atos de amor. São a última âncora que podemos oferecer a alguém que está se afogando. Sim, ele disse, a voz firme, sem hesitação. Eu acho que sim, e eu acho que eu vou te encontrar lá, não importa onde seja. Ela o olhou, os olhos brilhando com lágrimas e um pingo de esperança. Promete? Prometo, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, procurar por você, e quando eu te encontrar, ele sorriu um pouco. Eu vou derrubar a cerveja em você de novo. Igualzinho na primeira vez que a gente se viu. Um som engasgado saiu da garganta dela, uma mistura de soluço e risada. Você é um idiota. Seu idiota. Ele corrigiu. Meu idiota, ela confirmou. A voz finalmente se quebrando em um sorriso molhado. E então eles se beijaram. Não foi um beijo desesperado, mas um beijo lento, longo e profundo. Um beijo que tentava memorizar cada detalhe. O gosto salgado das lágrimas dela, a maciez dos seus lábios, a sensação de pertencimento, de casa. Era como se eles pudessem guardar aquele momento dentro de si e nivelou para o além, para onde quer que estivessem indo. Quando se separaram, o ar parecia rarefeito. Beatriz olhou ao redor. A rua, antes cheia de pânico, estava estranhamente vazia. As pessoas tinham se dispersado, cada um em sua busca final, por um abrigo que não existia, por um ente querido, por qualquer coisa que desse um último sentido aos seus últimos minutos. Deita comigo, ela pediu, a voz suave como um sussurro de criança. Ali, ela apontou para um pequeno canteiro de grama na calçada, um pedaço improvável de natureza em meio ao concreto da cidade. Eu quero olhar para o céu. Ele não questionou. Pegou a mão dela e a guiou até lá. Deitaram-se lado a lado na grama úmida, os corpos se tocando do ombro ao tornozelo. Os dedos deles se entrelaçaram, um gesto tão natural, tão familiar, e eles olharam para cima. O céu estava de um azul inacreditável, um azul perfeito, sem falhas. Algumas nuvens brancas, como fiapos de algodão, flutuavam preguiçosamente, alheias ao drama que se desenrolava na terra. Parecia tudo tão normal, tão absurdamente pacífico. Bia? André chamou, o nome dela soando como uma prece. Sim, obrigado. Ela virou a cabeça para olhá-lo, a confusão em seus olhos. Por quê? Por 7 anos. Pelos melhores 7 anos da minha vida. Obrigado por cada briga boba sobre a tampa do vaso sanitário. Por cada gargalhada que me fazia perder o fôlego. Por cada manhã que eu acordei e a primeira coisa que eu vi foi você, por ter me ensinado a dançar na cozinha. Por me fazer amar filmes que eu odiava, por tudo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele, perdendo o seio na barba por fazer. Beatriz apertou a mão dele com força. A honra foi minha, André. Cada segundo, 3 minutos. Um pássaro cantou em algum lugar próximo, uma melodia doce e insistente. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores sussurrarem segredos umas para as outras. O mundo continuava a ser tão bonito, tão terrivelmente dolorosamente bonito. Até o seu último segundo. Eles fecharam os olhos não por medo, mas para se concentrarem na única coisa que importava.
a sensação da mão um do outro, uma promessa silenciosa de que mesmo no fim, eles não estavam sozinhos. A última memória seria a de estarem juntos. E isso, de alguma forma, era o suficiente. Rafael carregou Laura no colo de volta para o pátio da escola. Ela era pesada demais para ele, com seus 6 anos, mas naquele momento ele sentia como se pudesse carregá-la para sempre. Pai, para onde a gente vai? Ela perguntou. Ele olhou ao redor para o pequeno jardim com flores vermelhas e amarelas balançando ao vento, e viu um banco de madeira azul. Ali, ele disse, sentaram-se e Laura ainda apertava seu coelho de pelúcia. Na outra mão, um papel amassado. Posso ver? Rafael pediu. Ela entregou. Era um desenho de criança, 3 figuras de palito de mãos dadas, um sol sorrindo e a legenda trêmula. Minha família. A garganta dele apertou. Tá lindo, princesa. Fiz pra você e a mamãe, mas ela não está aqui. Não, mas ela está pensando em nós. Tenho certeza. Laura balançou as pernas que não alcançavam o chão. Então a pergunta que ele temia. Pai, vai doer? Ele mentiu com a voz mais suave que conseguiu. Não, vai ser como dormir. A gente só vai fechar os olhos e, quando abrir, vai estar tudo bem. Vamos acordar no céu? Sim, e a mamãe vai estar lá, com certeza. Ela sempre chega primeiro. Laura pareceu satisfeita com a resposta. Pai, eu te amo muito. Rafael abraçou forte, beijando sua cabeça. Eu também te amo, Laura, mais do que tudo no mundo, pai. Ela chamou de novo. Você pode cantar aquela música. Ele sabia qual era. A canção de ninar que sua própria mãe cantava para ele. Sua voz tremeu, mas ele começou. Boi, boi, boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Laura fechou os olhos, sorrindo. Ele continuou cantando, memorizando o calor dela, o cheiro, o peso em seus braços. E então, ele viu uma figura correndo pelo portão, cabelo desgrenhado, roupa rasgada. Mas era ela, Mariana. Rafael! Laura! Laura abriu os olhos. Mamãe! Ela pulou do colo dele e correu. Mariana pegou no ar, girando, rindo e chorando. Rafael se aproximou e foi puxado para o abraço. Os 3, juntos. Consegui. Mariana ofegou. Larguei o carro e corri. Você conseguiu? Rafael disse. Você está aqui. Sentaram-se no banco. Laura no meio, de mãos dadas. A família completa. Igual desenho, estou com medo. Laura sussurrou. Eu sei, amor, disse Mariana. Mas a gente tá, junto. E quando você tá com as pessoas que ama, não precisa ter medo de nada. Eles se olharam por cima da cabeça dela. Anos de amor condensados em um único olhar. Inclinaram as cabeças e fecharam os olhos. Em outro lugar, em um parque. Clara perguntava a um velho professor que acabara de conhecer. Você tem medo? Antônio pensou. Não de morrer. Estou velho, mas de desaparecer, de tudo que fui, simplesmente deixar de existir? Sim. Não, disso eu tenho medo. Clara, entendeu? Sabe o que é estranho? Passei a vida preocupada com o futuro, economizando, planejando, e agora não há futuro. Percebo que desperdicei todo esse tempo. Não desperdiçou, disse Antônio gentilmente. Você viveu... E agora tá aqui, compartilhando vinho com o velho professor. Isso não é desperdício. Clara olhou para o lago, os patos nadavam. Uma criança ria, correndo com um cachorro. Todos sabiam, mas a criança ainda ria. Talvez fosse a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Antônio, obrigada, por não me deixar morrer sozinha. Ele segurou a mão dela. A honra foi minha, Clara. Ficaram em silêncio, de mãos dadas, observando o último pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Clara pensou em todas as histórias que nunca escreveu, mas ela tinha vivido uma... E no final, alguém testemunhou. Isso era suficiente. Longe dali, numa estrada de terra, Marcos caiu. O tornozelo finalmente cedeu. A dor foi tão intensa que ele gritou. Tentou se levantar, mas não conseguiu mais. Rolou de costas e olhou para o céu, perfeitamente azul. E riu. Uma risada amarga, quebrada. Tinha corrido tanto, tentado tão desesperadamente. Para quê? Para morrer sozinho, a quilômetros da única pessoa que importava. Marina, ele disse para o céu. Papai tentou... Eu juro que tentei. Ele tirou do bolso o desenho amassado e manchado que ela fizera. Meu pai é meu herói. Lágrimas escorreram. Eu não sou. Ele sussurrou. Me desculpa. Mas então ele pensou. Pelo menos tinha tentado. Nos últimos minutos de sua vida, ele foi livre, correndo em direção ao amor, mesmo sabendo que não alcançaria. Isso tinha que significar alguma coisa. Ele segurou o desenho contra o peito e fechou os olhos. Eu te amo, Marina. Nunca esqueça.
Enquanto isso, André e Beatriz estavam deitados na grama, de mãos dadas, olhando para as nuvens. Bia, ele disse, se eu pudesse escolher qualquer momento da minha vida para reviver para sempre, escolheria este. Mesmo este, especialmente este porque você está aqui, e isso é tudo que sempre precisei. Beatriz apertou a mão dele com força. Eu também. Te amo, André. Desde o primeiro segundo, e te amarei para sempre. Para sempre, ele concordou. O vento soprou, as folhas sussurraram, um pássaro cantou, e então o mundo não acabou com o estrondo. Foi como se alguém simplesmente desligasse o interruptor. No momento, havia luz, pensamento, consciência. No próximo, não havia nada. Rafael sentiu a mão da filha, o calor da esposa, o sol no rosto. Então, Clara ouviu os patos, sentiu a mão de Antônio, o gosto do vinho. Então, Marcos viu o céu azul, sentiu o desenho no peito, o amor da filha. E então, André e Beatriz olharam um para o outro uma última vez, sorriram. E então, silêncio, completo, absoluto, eterno. O planeta Terra, lar de 8 bilhões de histórias, deixou de existir. Mas naqueles últimos minutos, naqueles últimos momentos, houve amor. E talvez no final das contas fosse isso que importava. Obrigado por assistir.